chave. Pai, em nome de Jesus Cristo, que possamos, Pai amado, crescer, Pai amado, contigo, que possamos ter uma mentalidade do Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós, Deus. Em nome de Jesus, repreende agora toda distração. Repreende agora, Deus, tudo que não provém de Ti, que o Senhor use, Deus, a boca do Giovanni com sabedoria, com graça. Senhor, que a misericórdia do Senhor esteja sobre ele agora, Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos corações, Deus, para que possamos, Deus, agradar ao Senhor no nosso viver, no nosso falar, que possamos agradar ao Senhor, Deus, no nosso olhar, que em nome de Jesus, Deus, nessa noite, Deus, o Senhor venha nos treinar, Deus, nos treinar para olhar como o Senhor olha, para enxergar como o Senhor enxerga, para amar como o Senhor ama, em nome de Jesus, Deus, que não seja só mais uma aula, mas que seja realmente um despertar do Senhor para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Opa, então maravilha. Graças a Deus que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado aí, Teté. Vamos para a fase 3. Glória a Deus, gente. Nós estamos já na metade do Mind, bem feliz, né? E parabéns pelas notas, Edivânia, pastora Ana, Stephanie. Parabéns pelas notas na prova. Foram excelentes as notas. Então, mais do que merecido estarem aqui na fase 3, tá bom? Para nós avançarmos aqui nos nossos estudos. E na fase 3, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar sobre uma vida cheia do poder de Deus. Então, é a capacitação para viver a plenitude da fé. Olha bem isso. A capacitação para viver a plenitude da fé. Então, existe uma plenitude da fé, que a fé pode nos gerar. E nós vamos estudar sobre esse tema, nós vamos abranger esse assunto para nós entendermos sobre esse aspecto da fé, a importância da fé. E aí estaremos divididos, então, na fase 3 com 5 temas. O primeiro tema vai ser uma vida exclusiva, vamos falar sobre santidade. Vamos falar também sobre a sabedoria eterna, a importância da sabedoria e por que nós precisamos buscar pela sabedoria. O terceiro tema, o amor, o maior mandamento de todos. O quarto tema, o poder da honra. Eu estou ansioso para esse encontro aqui, para esse tema, confesso. E o quinto, que eu também estou bem ansioso, confesso, é a importância do servir. Servir como o nosso chamado maior. Então, aqui você percebe que é um tema mais profundo, vamos colocar assim, né? É porque serão 2 encontros para cada aula, né? Para cada tema. Então, vai dar a oportunidade para a gente aprofundar o máximo possível, por exemplo, de santidade, né? De sabedoria, de amor, do poder da honra, né? Do servir. Né? Você percebe que são temas que já nos colocam mais no entendimento do porquê que nós estamos aqui. Né? Não é simplesmente vivermos ou passarmos a nossa vida, mas é vivermos na plenitude da fé. Viver na plenitude da fé. Mas antes de avançarmos aqui para a fase 3 e para o tema de hoje, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês têm considerado das 2 primeiras fases? O que vocês acharam? E qual que é a expectativa para essa fase 3? Tá bom? Quero ouvir de vocês aí rapidinho. Sem briga, uma por vez, por favor. Ana, Edivânia. Eu acho que tem que ser em ordem alfabética, assim. Pode ser. Pastora Ana. Vocês me colocam numa fria. Por que em ordem alfabética? Assim, o que eu tenho a dizer? Eu vou confessar que não sou muito boa com as palavras.
sabe? Mas, assim, tá sendo um aprendizado muito grande, eu aprendi muito, tô crescendo muito espiritualmente, sabe? Até mesmo no jeito de me comunicar, né? Eu me comunico melhor. E, assim, eu preciso confessar uma coisa para vocês, que acontece? Eu fui ungida a pastora sem me preparar, entendeu? Tipo assim, me pegaram, me jogaram, derramou o óleo sobre a minha cabeça, e não me prepararam. Então, por isso que às vezes eu fico um pouco assim, eu agarro um pouco no meu modo de falar, no meu modo de expressar, sabe? E aí, com isso, eu estou aprendendo bastante. Eu vi isso por causa de um encontro que eu tive com uma pastora amiga minha ontem, nós ficamos umas 3 horas conversando, tomando um café, aí eu vi que eu consegui me expressar melhor. Aí até comentei com ela, né, das aulas e tudo. Então, assim, para mim está sendo assim, é um crescimento maravilhoso que está sendo na minha vida, espiritualmente, sabe? Eu estou conseguindo ver as coisas, né, de uma maneira diferente. Eu consigo, como é que eu falo? Consigo ver as coisas com os olhos espirituais. Então, assim, agora sim eu estou sendo preparada para ser uma pastora. Tá bom? Uau, fantástico. Glória a Deus. Que responsa. E aí, pastora Edivânia? Foi assim que você também foi jogada no fogo? Estão tentando me jogar, mas ainda estamos como Jonas, né? Enquanto a gente pode fugir, a gente foge. Gente, olha isso! A gente tem que ser sincero, gente. A gente aprendeu sobre a verdade. Pega ela, Jesus! Oh, meu pai eterno. Oh, Giovana, mas assim, cada tema que a gente tem passado pelo estudo, né? Foi assim está sendo tão importante para nós, eu tenho certeza absoluta que é para todos nós, que assim, é gostoso quando você está lendo um versículo da Bíblia e a gente lembra, né? A gente linka, né? Faz ligação com algo que a gente já estudou, e como que a palavra vai sendo mais clarificada para a gente vai entendendo o que realmente está escrito nas entrelinhas, né? Porque, para honra e glória do Senhor, você tem sido um professor assim, excelente, exímio, assim, tanto que na prova não precisou nem de muita consulta. A gente batia o olho ali e falou, já sei, lógico que a gente consultou o versículo, né, para tirar dúvida, mas assim, tem sido bênção demais nas nossas vidas, e cada tema, assim, tem impactado nós, e tem, como se diz, não, a forma correta de dizer, a gente trazendo para a vida da gente, né, o que a gente está fazendo nessa terra? Como que eu vou expandir o reino de Deus? Né? Estou deixando passar mais um dia? O que eu agreguei na vida de alguém? Né? Não é só a gente se encher de conhecimento, mas, igual a pastora falou aí, né? A gente vai aprendendo a forma correta de usar as palavras, e isso vem com conhecimento e colocando ele na prática, né? A sabedoria. Tem sido bênção demais. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, pega ela, Jesus. Pode pegar. Tá? A sua filha está pronta. Pode ir lá. Oi, Stephanie. Gente, é tão engraçado porque eu falo a gente assim, me colocando mesmo no meio, né? A gente fala que tá correndo, mas depois a gente olha e fala, Jesus, eis-me aqui, e depois a gente corre de novo, aí a gente parece que a gente tá brincando de pega-pega com Jesus, né? Ai, meu Deus, mas é bem isso que as meninas falaram, né? Todos os dias estamos aprendendo mais aqui do Senhor, e são coisas assim que tem coisa que parece que é tão bem abado, mas que a gente esquece. E é esse momento aqui que realmente faz com que a gente traga memória, né? A Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas se a gente não estuda, não tem como o Espírito Santo trazer a memória. Então, ele vai trazer a memória o quê? Aquilo que nós estudamos aqui. E eu creio que tem sido muito isso, né? Às vezes, no momento de crise ali, o Espírito Santo traz à memória uma aula, traz à memória uma palavra, traz à memória uma coisa que foi dita aqui, que de repente a gente fala, meu Deus do céu. Não é que falou sobre, né? A Edmara falou agora sobre a verdade. Não é que falou sobre isso lá no mais. Então, a expectativa é essa, sabe? Que realmente o Senhor ele possa continuar conduzindo as nossas vidas em direção à melhoria dele, porque nós já cremos na salvação, nós cremos que nós somos salvos, mas não é só isso, né? Nós queremos mais do Senhor, nós queremos viver realmente uma vida de intimidade com Ele, né? E agradando a Ele. Então, cada vez que estamos aqui, que melhoramos um pouquinho, isso é para glorificar o nome dele. Então, a expectativa realmente é que
as nossas vidas seja para glorificar o nome do Senhor mesmo. E aí é tão engraçado que hoje o Senhor me pegou e ele falou muito no meu coração sobre essa questão de oração e de estudo, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, já sei. Mas quem somos nós? Nós não sabemos nada. Preciso totalmente do apoio e da lembrança do Espírito Santo, né? Em todos os momentos. Uau, fantástico. Então, glória a Deus, né? Que seja respondida, então, né? Correspondida a essa expectativa. Eu também estou muito feliz por estar aqui com vocês. Cada estudo preparado, cada ministração, assim, aprendendo, reaprendendo, relembrando, algo novo, é um livro que a gente pega, é um texto que a gente estuda, então tem sido bastante gratificante também estar com vocês aqui. Para mim também tem sido uma bênção. E eu tô com algumas novidades, né? Que eu vou começar a preparar a apostila mesmo, da fase 1, né? Que nós já estudamos, e da fase 2, vamos ter a apostila. Então vai ser maravilhoso ter esse conteúdo também impresso, né? Para que a gente possa multiplicar esse conhecimento, passar para o próximo, né? Relembrar às vezes, né? Tem um espaço lá onde foi anotado determinado tema, um assunto. Então, o que você anotou que foi relevante? Então, tudo isso a gente vai estar montando também. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo e pode ter certeza que o Senhor tem respondido em nossos corações. Cada oração que nós temos feito, o Senhor tem respondido em nossos corações. Sou grato a Deus por isso. Só relembrando, estou gravando essa aula então, tá bom? Para a gente mandar para os nossos irmãos ali, nossas irmãs que não puderam participar do encontro de hoje. Então, o tema, para dar abertura a essa fase 3, eu vou ser o mais rápido possível, mas dentro do nosso prazo, nosso horário. É sobre uma vida cheia do poder de Deus. E quando a gente fala de uma vida cheia do poder de Deus, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem vocês lembram na Bíblia, na história, cita uma pessoa só, um personagem, uma história? De quem que vocês lembram na Bíblia quando fala de uma vida cheia do poder de Deus? Vamos lá, começa pela Stephanie. Quem que você lembra na Bíblia? Uai, Elias, né? Moisés, Elias. Um só. Ah, tá. Então Elias, que a carruagem de fogo veio buscar ele. Edivânia. Eliseu. Pastora Ana. Moisés. Ótimo. Maravilha. Olha só. Elias, Eliseu e Moisés. Há algo aqui para nós, hein? Há algo aqui especial para nós. Somente Antigo Testamento. Por que será que nós lembramos, assim, de uma forma mais fácil das histórias do Antigo Testamento do que do Novo Testamento? Hã? Por que será? Será que são as histórias mais contadas na igreja? Ou será que são as histórias que a gente se sente mais impactado? Mas tem algo aí. O Antigo Testamento prevaleceu. E não poderia ser diferente. Tiago 5,17. Abre a sua Bíblia aí. Tiago 5,17. Tiago 5,17. O meu nariz está ruim. Está escrito assim, ó. Tiago 5,17. Está escrito assim, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Aqui nós já temos um parecer importante para nós. O Novo Testamento contam a história do Antigo Testamento, testifica. E Tiago fala algo que é extremamente importante para nós. Primeira coisa, Elias era homem, uma vida cheia do poder de Deus.
A primeira coisa que nós precisamos saber é que Elias era um homem como eu e você. Sujeito a quê? As mesmas paixões que nós. O que é isso? Sei lá, uma posição de fama, ser conhecido, ter autoridade, ser reconhecido, paixões da vida, ter recurso financeiro, as paixões da vida. Ele tinha as mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, às mesmas falhas. E orando, ou seja, ele era homem, sujeito às paixões, que orava. Aqui já começa a fazer a separação entre homem e menino. Porque existem pessoas que sabem da importância da oração, mas não oram. Sabem que precisam orar, mas não oram como deveriam orar. Sabe da importância, mas não ora. Aqui já começa a separar. Até ali era homem, é igual. Sujeito às paixões, igual nós, que oram. Quem tem coragem de falar assim, não, eu oro, igual Elias orava? Não, precisa ser igual não. Eu oro 50% do que Elias orava. Essas perguntas, quanto que é de oração de Elias? Nós vamos estudar sobre isso. Quanto que Elias orava? Quanto? Quantitativo. Quanto que Elias orava? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. E ele pediu para Deus algo inusitado. A pergunta é, será que nós fazemos perguntas para Deus de algo inusitado? Senhor, hoje eu fiz essa oração, Senhor, eu me lembro da sua promessa. O Senhor me prometeu que me daria tal coisa. E essa promessa não poderia vir de mim mesmo. Não tem condição de eu mesmo sonhar com isso. É só o Senhor poderia me fazer sonhar com algo desse tipo. E aí eu fiz a oração, falei, Senhor, realiza. Cumpre em mim a sua promessa. Né? Ou seja, eu fiz essa oração. Na minha percepção, uma oração até ousada. Porque olhando para as minhas condições, é ousadia. Não faz sentido. Não é pedir a Deus para parar de chover, mas olhando para minhas condições, é ousadia. E aí, o que aconteceu? E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O que significa isso? Respostas de oração. Eu tenho uma notícia boa para passar aqui para todos nós. Vou começar a trabalhar numa empresa a partir de segunda-feira. Né? Contrato, tudo assinado. É uma nova empresa que está vindo para Minas Gerais. Está no mercado já há bastante tempo, mas em Minas ela é nova. E eu vou estar ingressando nessa empresa. Curiosidades desse processo. A Stephanie estava orando. E eu fiquei sabendo que o pastor Júlio também estava orando. Meu pastor. E eu, assim, tocando no instituto, olhando a escolinha e tudo mais. De repente, eu recebo uma ligação. Do nada, recebo uma ligação de um amigo meu lá de São Paulo. Ô, Giovanni, beleza? Você está aberto para novas oportunidades, por exemplo, de sair de Minas? Aí eu, rapaz, eu tô nem procurando emprego assim, você tá querendo me levar para São Paulo? Ah, cara, depende. Não, trabalhar aqui comigo em Guarulhos e tal, mas pela uma transportadora. Cara, se você estiver disposto, eu já vou te indicar, já vou te falar que você está disponível. Eu falei, cara, vamos ouvir a proposta e quem sabe. Aí, de repente, a transportadora entra em contato comigo. Giovanni, cara, fiquei sabendo que está disponível no mercado, tal, nós precisamos de alguém como você para trabalhar com a gente e tal. Aí eu, cara, pois é, a proposta salarial é X, legal, interessante. Não, mas São Paulo, cara, o caso é que eu estou morando em Minas agora. A resposta dele foi, esquece tudo que eu te falei sobre São Paulo. Eu preciso de você em Minas mesmo. Uma proposta do nada aparece para mim para trabalhar em São Paulo. Só que o Senhor,
responde à oração. Entende isso? Eu estou contando o meu testemunho, um testemunho recente. Mas quantas orações suas foram respondidas? Quantas orações suas foram atendidas pelo Senhor? O que o Tiago está querendo dizer é, sabe a referência que você citou, né? Stephanie citou Elias, aí vem Eliseu, vem Moisés, mas sabe essa referência que você citou de cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus? Eram homens comuns, sujeitos às mesmas paixões, que oravam a Deus com fé e integridade, que viam através das suas orações respostas do próprio Deus. Eram pessoas como eu e você. A palavra para nós hoje é uma palavra de incentivo, para que você possa ter a certeza, se você andar em direção ao propósito real de Deus para a sua vida pode ser como a de Elias, como a de Moisés, como a de Eliseu. Só que nos tempos presentes. Hoje a manifestação do poder de Deus não precisa abrir o mar, entende isso? Mas é levar a libertação ao cativo. É levar a palavra do Senhor ao necessitado. É tirar do Egito os nossos irmãos que estão presos lá e estão acostumados lá e levar eles para uma terra prometida. É sair dessa condição, às vezes, de estar fugindo, né? E falar assim, Senhor, eu quero, com certeza, com toda nossa fé e autoridade do Senhor, ser usado pelas suas mãos, usado pelo teu poder. Me fala, me mostra, Senhor, o que eu preciso fazer para ser usado com mais autoridade, para falar do amor do Senhor com mais ousadia. Porque todos esses homens e todos os personagens da Bíblia, exceto Jesus, eram homens sujeitos às mesmas paixões, como eu e você, mas que tinha algo diferente neles, que chama a atenção do Senhor. Uma vida de oração intencional e com uma fé de quem realmente confia plenamente no caráter de Deus. Entendemos que o Elias, o profeta, ele está em uma condição que talvez eu e você talvez esteja. Ele estava no anonimato. Até o capítulo 17 de 1 Reis, você pode abrir a Bíblia já e deixar ela aberta aí, você não tinha escutado falar do profeta Elias. Ou seja, anonimato. Ninguém o via. Ninguém o conhecia. Ele não sabia, ninguém sabia onde ele estava. Quem era o profeta Elias? O homem cheio do poder de Deus. Quem era o profeta Elias até 1 Reis 17? Um homem, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, só que vivendo um anonimato. Você acha que tem alguma correlação com a história de Elias, com a sua história e com a minha história? A diferença, talvez, desses homens para o tempo presente está na intensidade da oração, da fé em Deus, confiar realmente no Senhor. Então, abra a Bíblia aí, vamos lá. Edivânia, fica à vontade que eu já aceito seu compromisso, tá? Deus abençoe. Então, 1 Reis 17, versículo 1. Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho a história do profeta Elias, Stefano? Ele tá zoando porque Deus já me mandou estudar essa história há uns 3 anos que Deus foi falar para me estudar essa história. Elias e Eliseu. Vamos estudar um pouquinho então a história dele. 1 Reis 17. Está escrito assim, ó. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ó, Elias aí, do Neida, do nada,
fala de onde, quem é Elias, de onde ele é, né, de onde ele nasceu, e ele já está indo falar simplesmente com o rei de Israel. Só isso, do nada. Entenda que não é do nada que as coisas diante do Senhor acontecem. Para o homem ter a autoridade de se aproximar perante um rei, numa posição igual o profeta Elias, com a autoridade que ele teve para falar do Senhor ao profeta, ao rei, não é do nada. É do nada aqui escrito. Mas o anonimato do profeta Elias precisa ser considerado. E com toda certeza, sem ler, mas nós percebemos que é assim o enredo de todas as histórias, né? O que tem por trás de todas as histórias, é que o profeta Elias já tinha uma vida de oração. O profeta Elias já tinha a mentalidade de Cristo. O profeta Elias, mesmo antes de se apresentar ao rei, ele já andava com o rei, o Deus todo-soberano, poderoso. Então, quando o profeta Elias, ele chega na frente do rei Acabe, para o profeta Elias, não é uma imagem de grande autoridade, tem respeito, honra pela posição do rei Acabe. Mas o profeta Elias, ele já sabia qual era o Deus que ele servia. O profeta Elias já sabia a qual rei ele adorava. A qual rei ele servia com intensidade e integridade. Então não era novidade para o profeta Elias estar na frente do rei Acabe. Porque a primeira palavra que ele fala para o rei Acabe é: vive o Senhor. Está aqui. Está escrito na sua Bíblia desse jeito? Vive o Senhor. Ele não chega perante o rei Acabe falando: boa noite, senhor rei Acabe. Ele não chega perante o rei falando das grandezas do rei Acabe. Ele não chega perante o rei falando da sua grandeza, do profeta Elias. Eu sou o profeta. Ele fala a primeira coisa: vive o Senhor. O que significa isso? Nada mais importa. Ninguém mais importa pelo que nós vamos conversar aqui agora, a não ser o Senhor. Eu venho da parte de Deus para te falar algo, Acabe. Entende isso? Que quando nós estamos diante do Senhor, esse posicionamento do anonimato até chegar na presença do rei Acabe, está se falando de: você conhece plenamente o Deus que você serve? Você tem a plena confiança no Senhor que te prometeu? Você tem a plena confiança no Deus que te falou, que abriria a porta, que traria para você o recurso, que seria a resposta dos céus para você, aquela cura que você está esperando, aquela provisão financeira, aquela porta que se abre, aquela chuva que não vai descer por 3 anos? Você tem plena consciência do Deus que você serve? O profeta Elias chega diante do Senhor e fala: vive o Senhor. E aí fala mais: qual o Senhor? O Deus de Israel, perante cuja face estou. A resposta da vida de anonimato do profeta Elias está no versículo 1. Eu estou face a face com o Senhor, Deus de Israel. Você já tinha... Vou parar um pouquinho aqui. Você já tinha observado isso? Quem já tinha, fala para mim e já dá os seus comentários, por favor. Pastora Ana, Edvânia, Stephanie. Meu Deus. Que carinha foi essa? Não, é porque a cabeça está assim, supletivo, 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 supletivo. Não. A gente lê por cima, né? Assim, eu confesso que já li, mas parece que a gente lê por cima. E também porque a palavra é viva, né? Ela se revela. Edvânia. Eu tinha reparado, já tinha observado.
Não, jamais. Tá vendo as entrelinhas aí? A gente lê os textos correndo sem prestar atenção. Tá vendo? Tá vendo como é que é bom estar aqui? Tá difícil ir embora, pessoal. Tá difícil. Mas hoje a primeira aula, ela tá recomeçando de novo, então inicialmente é a apresentação, então eu vou ficar mais uns minutinhos aqui. Então tá bom, então tamo junto, fica aí. Pastora Ana. Eu confesso que eu nunca tinha lido ela, assim, esse versículo pausadamente, né? Normalmente a gente lê ele assim rápido, mas cada vez que a gente lê, Deus dá para a gente um novo entendimento, né? E esse entendimento, ele é assim maravilhoso, meu Deus. Vou até anotar aqui, quem sabe para uma próxima pregação, não é mesmo? Isso dá uma pregação, dá uma pregação. Dá, O com anonimato de certeza. Elias. Verdade. Olha só para você ver, então, que é muito importante isso para nós. É muito importante. A vida que nós levamos hoje, agora, o impacto que nós estamos gerando em nós, no anonimato, vai reverberar, ou vai refletir, ou vai trazer um resultado quando estiver frente a frente com a situação real que vamos precisar enfrentar. A vida de oração, escute isso, que nós fazemos hoje, às vezes 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uma hora, escute, vai trazer resultados no futuro. Eu não falo somente das bênçãos. As bênçãos, vamos ser bem sinceros aqui, vamos aumentar o nível. As bênçãos é o mínimo. O que realmente importa é ter essa clareza aqui, ó. Perante cuja face estou. É sobre isso. Cara, é sobre isso. Cuja a face eu estou. Eu estou perante o Senhor. Eu sou um homem de vidro perante o meu Deus. O que é isso? Transparente. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou e eu sei quem o Senhor é. Você consegue entender que estar perante a face do Senhor é falar assim, Deus, o Senhor me conhece e eu te conheço, eu sei quem o Senhor é na minha vida. E aí vem um fantástico do versículo 1 que, assim, para mim já... Mas ele não para. Ele fala que nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá. Senão, segundo a minha palavra. Calma, respira, vamos lá. Parece para nós, parece até um meio que uma utopia aqui o negócio, né? Porque como assim o cara vai falar assim, ó? Não vai chover até que eu fale. Hã? Até falou, é muita ousadia. Chega ao nível de loucura. Não vai. Ô, rei, escuta, gente. Ele não tá falando para qualquer um. Ele tá falando pro rei. Ele tá falando assim, ó, não vai chover, tá? Até que eu fale que chova. Esse nível de ousadia só é possível para quem conhece a Deus. E para quem é conhecido de Deus. Porque eu, assim, de verdade, me recuso a acreditar que o profeta Elias chegou perante o rei Acabe sem antes ter consultado a Deus. Não está escrito, mas eu não posso acreditar. De fato. Por quê?
Perante a face estou, me dá a ideia que, ó, eu não venho da minha parte para falar com você, rei. Eu venho da parte do Senhor para falar com você. O quê? Que não vai chover. Ah, entendi isso. Não vai chover. Até que... Desculpa. Até que eu fale. Ah, tá. Essa autoridade, essa autonomia está imposta sobre o profeta Elias. É isso. Essa autoridade Deus derramou sobre o profeta Elias. E falou, pode ir lá, perante o rei. E o que você decretar, aquilo que você declarar, assim será. É isso. Eu acredito nisso. Assim como Deus fez com Moisés, que é outra referência que nós usamos aqui. Chega perante o rei, o faraó, e fale que se ele não libertar, lembra-te disso, se ele não libertar o povo de Israel para que me busque no deserto, para que eles me adorem no deserto, se ele não libertar o meu povo, eu vou lançar uma praga sobre o povo do Egito. Entende isso? Moisés estava perante a face de Deus. Ele estava debaixo de uma autoridade, autonomia dada pelo próprio Deus. E ele chega perante Faraó e fala as palavras que o Senhor tinha falado para ele. E aí Faraó tem o coração endurecido, automaticamente vem o quê? As pragas. Acabe estava completamente, né? É o homem banana, né? Dominado pela sua esposa, e veio, então, a autoridade diante do Senhor. Por quê? O problema não era Acabe estar sendo comandado pela Jezabel. O problema era o que Jezabel, juntamente com o homem banana de Acabe, não estava fazendo pelo povo de Israel. Estava desviando o povo do propósito do Senhor. Estava levando o povo para a destruição. Ou seja, Deus se posiciona. É nesta hora que há total diferença. E nós precisamos entender o que Tiago diz. O Tiago fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era homem e sujeito às mesmas paixões. Ou seja, um homem comum. Não tem nada de especial no profeta Elias, a não ser que ele era um homem que seguia a vontade plena do Senhor. Não estou tirando aqui, por favor, hein, e me entendam. Por isso que a palavra aqui é de encorajamento. Eu não vou diminuir o profeta Elias, não é isso. O que eu estou querendo te dizer essa autoridade que foi dada ao profeta Elias, ela também está sobre a nossa vida. É isso que eu quero dizer. Se nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor já prometeu para a nossa vida, duas ou uma. Ou é porque você ainda está no processo do anonimato, ou porque você ainda não entendeu quem você é em Deus. Não tem outro caminho. Porque, sei lá, o medo é porque você não entendeu quem você é em Deus. A preguiça, você ainda não entendeu quem você é em Deus. A falta de fé, você ainda não entendeu quem você é em Deus. Você está entendendo? A falta de compromisso, a falta de responsabilidade, a falta de comprometimento, a falta é porque você ainda não entendeu quem você é em Deus. E aqui, tudo isso só é possível ser alcançado através de uma vida de oração. Não de uma oração litúrgica, sabe? Uma oração, nossa, eu tenho que orar hoje 10 minutos, 20, vou orar, vou orar. Não. É orar porque você sabe que precisa estar face a face com Deus. É porque você entende que sem Ele não dá. É porque você tem a plena consciência que sem o Senhor não dá. Não dá, você não vai conseguir entender quem você é em Deus se você não estiver face a face com Ele.
andando com ele, falando com ele, seguindo seus passos, obedecendo a sua voz. Se nós não estivermos uma vida de oração plena em Deus, nós não estaremos face a face com ele. Essa autoridade só vem através desse relacionamento, dessa intimidade. E o texto continua. Versículo 2. Depois, veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Então, calma. Vamos lá. O profeta Elias está em frente ao rei Acabe. Não vai chover até que eu fale, beleza? Versículo 2. Veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. Gente, escute isso. Quando nós estamos no caminho direcionado, assim, diante do Senhor, o profeta Elias poderia ter parado em frente ao rei Acabe, cruzado o braço e falado assim, e aí, agora, o que você vai fazer? O texto nos diz que imediatamente, em seguida, depois que fez isso, veio a palavra do Senhor ao profeta Elias. Ou seja, mesmo no meio, talvez, daquele alvoroço, você viu que ele falou. Você viu que ele falou que não vai chover. Ô rei, o que você vai fazer? O rei acaba falando talvez com o profeta. Quem é você para falar isso comigo, rapaz? Você tá maluco? No meio, talvez, dessa confusão. Eu estou indo conforme porque a Bíblia está aqui. No meio dessa confusão inteira, o profeta Elias escuta a voz de Deus. Sabe aquela situação? Vocês já viveram isso. Você está no meio de uma galera, dos amigos, numa festa. De repente a sua mãe chama assim, Giovanni! Aquela voz, eu conheço aquela voz. Gente, peraí. Minha mãe está me chamando. Está no meio da multidão. O barulho está talvez ensurdecedor. Mas quando escuta a voz do Senhor, ai, ai, ai. O que ele falou? Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. No meio daquela multidão, não vai chover até que eu fale. Autoridade, domínio, postura, tal, estou perante o rei, não vai chover, não vai chover. Deus fala com o profeta Elias, sai daqui e esconda-te. É nessas horas que, mais uma vez, começa a se separar dos meninos dos adultos. Porque é nessa hora, hein, amor, comenta aí, por favor. Não é nessa hora que você fala assim, não, isso não é de Deus, não, é. Deus acabou de me trazer aqui perante o rei, eu estou aqui na maior autoridade de todas, dei uma palavra profética e agora eu vou ter que me esconder? E aí, irmão? Ah, mas isso acontece com a gente todo dia, né? Ser usado por Deus para profetizar na vida de alguém, ser usado por Deus para fazer, e aí as coisas acontecem, é uma bênção, e de repente, no outro dia, você se sente terrível, sabe? O mosquito do cocô do cavalo do bandido. Isso mesmo. Aí você fica pensando, meu Deus, será que era o Senhor mesmo que está... É a dúvida, né? A dúvida eu acho que é o pior. É o Senhor mesmo, Jesus, que estava falando através de mim ontem? Será que é do meu coração? Será que é isso? Será que é aquilo? É assim que funciona. A nossa mente é um campo minado, por isso que a palavra do Senhor diz que temos que ser vigilantes. Prudente, né? Como a pomba. Não, como é que é? Manso como a pomba, prudente como a serpente, porque a pomba, ela tá ali calminha, mas ela tá de olho em tudo que tá acontecendo. E a serpente, ela tá ali quietinha, mas tá observando também. Então, a gente critica muito, né? Fala, não, mas o profeta profetizou e fez e aconteceu, mas temos que entender que era o nome do Senhor. E que nós, muitas vezes, vamos agir igual a ele. Um dia, num culto de domingo, vai ser surreal. Mas num outro dia pode ser que o nosso coração venha nos enganar.
porque nosso coração é enganoso, não tem outra coisa, gente. Nosso coração, ele quer nos enganar, ele quer ter medo. Meu pai falou comigo uma frase que eu achei tão engraçada, que ele falou que o corajoso morre só uma vez, mas o medroso morre todos os dias. E é isso, né? A vida com Deus é isso. Se você não ficar vigilante, o seu cérebro te sabota, ele te mata todos os dias, mesmo o Senhor tendo te dado uma promessa surreal. É sobre isso aí mesmo. Porque o que aconteceu com o profeta Elias Elias, você estava no anonimato. Agora você está perante o rei. Elias, volta para o lugar aonde eu te conheci. Volta para o lugar, Elias, aonde você me conheceu. Não deixa que essa situação onde você está, essa posição, tire você do que realmente importa, profeta Elias. Volta para o anonimato. Volta para o lugar secreto. Volta para o lugar onde o seu coração não vai ser corrompido. Profeta Elias, volta, porque sobre isso aí de não chover, não está sobre você. Não é sobre você, profeta Elias, é sobre mim. Profeta Elias, volta para o anonimato. É isso. É Deus cuidando dos detalhes, pastora Ana. É Deus cuidando das paixões que nós temos. E fala assim, não se perca nas suas paixões. Não se perca nos holofotes. Não se perca. Volta para o lugar secreto. Você entende assim também, pastora Ana? Sim, pastor, eu entendo dessa forma também, porque, como é que eu falo? Gente, sou péssima com as palavras, misericórdia. Nós temos, né, que estar ali perseverante. Antes Oi? de você terminar, vamos profetizar. Você é ótima nas palavras. O Senhor vai te dar o dom da palavra e as suas pregações vão Amém, chegar às nações, em nome de Jesus. Então, aqui você não amém, vai falar que você é ruim com as palavras. Aí você vai falar assim, ó, deixa eu melhorar minhas palavras aqui. É isso. Em nome de amém, Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. As suas amém, palavras, as pregações vão chegar às nações. amém, eu recebo em nome de Jesus. É porque as pessoas falam as palavras assim tão bonitas, né, e aí quando eu vou falar eu gaguejo e tal, mas eu acho muito, muito bacana essa parte de que Elias, como eu falo assim, ele foi com uma fé, né? Ele foi com uma fé assim, ele a tamanha era a fé dele que ele tinha e a intimidade que ele tinha com Deus para ele chegar e falar que só através da palavra dele, né, que iria chover novamente. Então assim, tem que ter muita intimidade com Deus, tem que ter assim, uma fé tamanha, né, para fazer ali o que ele fez ali, sabe? Então, assim, isso faz com que aumenta cada dia mais a nossa fé, né? Que se aconteceu com ele, eu creio que nós também poderíamos fazer isso também, né? Se nós buscarmos mais a Deus, tivermos buscar mais intimidade com ele, aumentarmos a nossa fé todos os dias, eu creio que nós também poderemos fazer isso. Em nome de Jesus. E isso só é possível no lugar secreto. A palavra que eu quero deixar para o nosso coração aqui hoje é isso. Existe um valor inestimável no lugar secreto. Aonde nós somos realmente capacitados é no lugar secreto. Aonde nós somos realmente forjados é no lugar secreto. É quando ninguém está vendo. É quando ninguém está comentando. Nós somos forjados no anonimato. Sabe por que precisa ser assim? Tá muito claro para mim isso, tá? Por que precisa ser assim? É porque a glória não é nossa, é dele. Você só vai sair do anonimato quando você entender que a glória não é sua, é dele. Não, e não é entender, porque a gente fala assim, não, eu entendo isso já, a glória é do Senhor. Não, é quando você entende aqui, ó, do coração.
É quando você olha para dentro de você, quando suas palavras mentem, mas o seu coração tá lá. Ou até falou, coração é enganoso. Ah, para Deus, não, ele não vai aceitar engano, não. Porque ele vai derramar autoridade sobre nós. Só vai sair do anonimato quando entender que a glória é dele. A glória é dele. Então, o poder de Deus não escolhe celebridades, mas corações disponíveis e sinceros a Deus. O poder de Deus não escolhe celebridades, mas escolhe corações disponíveis e sinceros a Ele. É esse o coração que Deus escolhe. São essas pessoas que Deus chama. São essas pessoas que Deus separa. Se olhar para dentro de si, para dentro de você mesmo agora, você pode dizer ao Senhor, meu Deus, eu sou um homem segundo o teu coração. Eu sou a mulher. Falei. Sou mulher segundo o teu coração. Pode dizer? Isso só pode ser provado. Não é nas palavras. Não é que agora. É no lugar secreto. É onde você e Deus está. Elias, então, olhando aqui para a história dele no versículo 1, ele não vinha de uma linhagem real. Não era sacerdote famoso. Não tinha conexões políticas. Elias é completamente anônimo. Surgiu do anonimato de Disbé, mas carregava um coração separado para Deus. A sua vida é prova de que o poder de Deus não é privilégio de poucos, mas fruto da entrega de quem decide viver exclusivamente para Ele. Vou repetir. Sua vida, a vida de Elias, é prova de que o poder de Deus não é privilégio de poucos. Sabe o poder de Deus? Fala assim, nossa, que maravilha, manifestação. Não. Mas ele é fruto da entrega de quem decide viver exclusivamente para ele. A jornada de Elias, ela é fantástica. Eu vou deixar como um texto para nós lermos essa semana, 1 Reis 17, 1 Reis 18. Eu vou mandar lá nos exercícios. E nós vamos ler só eles, poucos versículos por dia, mas de uma forma que seja profunda, de uma forma que seja realmente entendida. Né? Então, eu já deixo aqui a dica, leia aquele texto por dia e medite, estude ela. Não precisa avançar, ler o capítulo todo. Porque nós vamos entender sobre o anonimato que preparou a autoridade, que trouxe a autoridade para o profeta Elias. Porque nós precisamos entender que nós não precisamos de fama para ter autoridade. Nós precisamos ter intimidade com Deus para ter autoridade. O mais estranho do ser humano, e ser humano, eu me incluo, todo mundo mesmo, é que muitas vezes a pessoa espera estar em determinada posição para fazer determinadas coisas. Por exemplo, vamos falar de empresa. Um lema que eu sempre levo comigo, e as pessoas que estão próximas de mim, eu falo com elas sobre isso por exemplo, a pessoa hoje está na posição de assistente administrativo numa empresa. E aí, o próximo cargo para ela é de analista. Se a pessoa está ali na posição de assistente, executa bem suas tarefas e tem o desejo de se tornar analista, a minha orientação é: comece a buscar ter mente de analista. Como? Fazendo atividade de analista. Aí você fala, mas poxa vida, Giovanni, nossa, você vai trabalhar mais. Não necessariamente.
Pega uma tarefa, senta com o analista. Como que você faz essa análise? Como que você busca esse resultado? Como você chegou nesse estudo? Como você fez essa planilha? Como você falou sobre esse relatório? Isso é trabalhar mais? O que significa isso? Eu preciso começar a me preparar para aquela posição antes de me sentar naquela posição. Porque quando vier uma promoção, quando vier um processo seletivo, as pessoas vão olhar para mim e falar assim, né? Eu até falo sempre isso nos treinamentos. Existem 2 tipos de promoções que as pessoas falam. 2 tipos de fala. Uma das falas é a seguinte: eu não acredito que fulano de tal foi promovido. Não dá. Ou existe aquelas frases que falam assim, ó, cara, já estava passando da hora dessa promoção sua. Você já é analista, você está na posição de assistente e faz posição de analista. Você já merecia essa posição, essa promoção sua, ó, há muito tempo. O que é melhor ouvir quando você é promovido? Eu estou falando de empresa. Vou falar do âmbito espiritual. O que nós precisamos esperar de autoridade diante do Senhor? Dessa busca de autonomia, de sentarmos naquela posição que o Senhor tem nos confiado, mesmo no processo que nós estamos vivendo de treinamento diante do Senhor. O que é isso? Igual eu falei com a pastora Ana. É porque eu tenho dificuldades nas falas. A sua pregação vai chegar às nações. Quando que eu vou começar a treinar nas pregações? No lugar secreto. No lugar secreto. Não é porque você já é uma grande pregadora, escute isso, que as suas palavras chegam às nações. É porque lá no lugar secreto você já pregava. Um dos maiores pastores e profetas da nossa geração, o profeta Vitor Hugo, o chileno, ele mesmo, né, amor? Ele conta a história de que antes dele pregar hoje em conferências, pelo mundo afora, ser convidado para ir, para voltar e tudo mais, ele fala que ele pregava para as bonecas da casa dele. Para as Barbie. As Barbie tudo converteu. Quantos pastores nós já ouvimos falar que as pregações deles começaram no espelho, no banheiro? É porque o ser humano tem o costume de esperar chegar lá para treinar. Espera chegar lá para ter intimidade. Espera chegar lá para ter autoridade. Não, é no anonimato. É no lugar secreto. É quando ninguém está te vendo. Eu me lembro que uma das melhores pregações assim, que eu recordo assim, ter ministrado com autoridade e tudo mais. Eu me lembro que eu preguei ela para Stephanie no monte. E a pregação no monte foi terrível, não foi, amor? Nossa, terrível, pastora Ana. A pregação. Nossa, aí saímos lá do monte e falamos assim: Jesus amado, o que eu vou falar nesse dia? E a pregação era no dia. Era naquele sábado. Só que a gente estava no propósito 40 dias. Eu falei, amor, eu vou pregar para você a pregação lá no monte. Vamos lá. Eu lendo a pregação, não conseguindo sair do esboço, perdendo o raciocínio. Mas quando chegou a hora de pregar, eu falei, Senhor, é o Senhor quem faz. A autoridade vem do Senhor. Ou seja, treino no anonimato. Autoridade, o resultado, a autoridade é resultado da intimidade do lugar secreto. O outro ponto de Elias é a separação que gera, então, total dependência. Porque a partir do versículo 2 e 3 aqui de 1 Reis 17, Deus leva ele para o ribeiro de Querite, e ali ele é sustentado por corvo. Pergunta, o corvo, ele tem, autonomia própria para pegar um alimento e levar para o profeta lá no ribeiro de Querite? Se não for provisão divina de Deus?
Não tem, gente. O corvo, ele é considerado como se fosse um primo do urubu, tá? O corvo, ele é um pássaro que ele se alimenta do animal fresco. Não é da carniça igual ao urubu, tá? Precisa entender isso. O corvo se alimenta da presa fresca. Então, a carne que chegava para o profeta não era porque ele comia carniça. Não. Ele come a carne fresca. Pode falar. O corvo, então, gente, pode até ser bobagem o que eu vou falar aqui, mas o corvo, então, é aqueles irmãos, né, que lançam uma palavra, fica esperando para ver se você vai morrer no meio do caminho. Essa. Lança uma palavra e fala assim, vamos ver se ele vai morrer. Lança uma fofoca, né? Lança uma fofoca, lança uma palavra de desencorajamento. Então, critica tudo que você faz. Ele nem espera você morrer, não. Na hora que você começa a dar sinais, ele já começa a comer a carne podre. Exato. É porque esse é o ponto. Ele não come a carne podre. A carne podre é o urubu. O corvo, ele se alimenta do alimento fresco. Fresco. Ou seja, realmente, ele tá ali vendo o cara ali meio que balanhando, vamos dizer assim, né? O que você tá querendo dizer? Não é que ele caiu, ele vai lá pegar. O corvo, ele come depois que apodreceu, já tá lá, sabe, decomposição, aí o corvo começa, o urubu começa a aparecer para querer comer, tá? Então, a carne que chegava para o profeta era carne, ó, é uma provisão de Deus, ó, legal. É uma provisão top, bênção, estranha, um animal levar o alimento, mas não era carne podre, era a provisão realmente divina de Deus para a vida dele. E Deus o que depois? Enviado à casa de uma viúva. Vocês vão ler esse texto aí. Viúva, por quê? Eu vou lá na viúva lá e ela vai me dar de comer. A viúva, gente. O que a viúva vai dar de comer? Né? Baixo recurso, naquela época a mulher não trabalhava. Né? Como que ela poderia sustentar alguém? Né? A lição que nós precisamos entender aqui que quando Deus te esconde, não é punição, é formação. Quando Deus nos leva para o anonimato, não é para nos punir, é para nos formar, é para nos capacitar, é lugar de treinamento, é lugar de ser forjado. O anonimato é um lugar de ser forjado pelas mãos do Senhor. O terceiro ponto aqui é a autoridade que restaura altares. Aí você vai continuar lembrando a história do profeta Elias. Já no Monte Carmelo, desafiando os profetas de Baal. Antes dele clamar pelo fogo que consumisse, então, os alimentos que estavam ali, aquela oferta, o profeta Elias, ele para e restaura o altar. O que é isso? Restaurar o altar é falar assim, ó, antes de termos a manifestação da glória de Deus, é necessário termos uma aliança, lembrarmos da aliança que nós temos com Deus. Vamos arrumar as coisas. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Vamos colocar as coisas nos pontos onde elas precisam estar. Não vamos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Resolva os problemas. Organiza as pedras. Para você ver a manifestação da glória do Senhor, arruma a casa. E essa casa que eu falo não é a casa física, gente, é o coração. É a mente. É as palavras. Organiza as coisas e veja a manifestação da glória de Deus. Antes de ceiar, olha que Jesus nos ensina. Antes de ceiar, se tiver alguma coisa de errado com o seu irmão, vai lá, conserta com ele, depois volta e ceia. O que significa isso? Arruma o altar. Arruma as coisas. E veja a autoridade chegando sobre a sua vida. Ou seja, antes de pedir fogo, restaure o altar. Arruma as coisas. Poder é consequência de aliança restaurada e oração perseverante diante do Senhor.
o que chama atenção nesse momento, enquanto vocês estiverem estudando esse capítulo 17 e 18 dessa semana, você vai entender, você vai ver que o profeta Elias, na hora de fazer o clamor para descer o fogo, ele faz uma oração curta, oração pequena. Porque a oração pequena daquele momento é fruto de longas orações no lugar secreto. Orações curtas perante autoridades é fruto de orações longas no lugar secreto. Um quarto ponto é a intimidade que cura e comissiona. Após, então, a situação do Carmelo, Elias, então, desanima diante da ameaça de Jezabel. O que é isso? Jezabel ameaça o profeta Elias. E Elias fica, então, desanimado, triste, entra em depressão. O que significa isso? Ele tinha os mesmos problemas que eu e você. O homem comum. Mas qual que é a diferença? Deus cuida dele com pão, com água e descanso. Sabe, nesse momento de crise, sabe, nesse momento de medo, de preocupação, sabe, desanimado, o fruto que você vai viver nesse momento, que pode ser que você passe, que você vai enfrentar, esse momento de angústia, é fruto, a provisão vai ser fruto daquelas orações do lugar secreto. Sabe aquela oração que você faz curta diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu estou tão cansado. Senhor, eu estou tão desanimado. Senhor, eu estou me sentindo tão fraco. Senhor, eu estou me sentindo tão distante. Sabe essa oração sincera? Só pode ser feita após ter longas conversas com o Senhor. Porque você sabe que nesse momento você não está soltando palavras aos ventos. Você está falando diretamente, face a face, com o próprio Deus. E a resposta dele a essas orações é clara. Ele vai te enviar o pão que você precisa. E o pão aqui representa fortalecer a sua força, o seu ânimo. Ele vai te mandar água. Essa hidratação é para que você volte a ter a energia necessária para fazer o que precisa ser feito. Sabe? Hidratar bem o corpo para que você possa continuar, perseverar, te dando o que é essencial para a sua vida. E aí vem um grande ponto. Ele também te dá descanso. Nós estamos numa era em que a gente pensa que tem que ficar assim, ó, fazendo um monte de coisa. Jogando bolinha aqui, rodando prato ali, corre para lá, corre para cá, faz aquilo outro. Sendo que talvez o que Deus está esperando de você agora é que você descanse um pouco. Para. Respira. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te sustentar na sua dor, na sua angústia e no seu medo. O profeta Elias só se permitiu viver essa situação porque ele sabia do Pai que estaria cuidando dele. Ele fala assim: Senhor, eu vou descansar aqui agora, eu vou repousar minha cabeça nessa pedra porque eu não estou conseguindo mais. A minha vontade é de morrer. Aí Deus te manda o pão. Deus te manda a água. E fala: pode descansar. Pode descansar. Eu te sustento. E aí depois disso, então, o que nós aprendemos com essa parte? Que o poder de Deus não é só fogo, mas também é cuidado. Intimidade cura nossas feridas e realinha o nosso propósito. O poder de Deus também precisa ser quebrado na nossa mente, tá? Esse
esse pensamento, esse paradigma. Ele precisa ser quebrado. Por quê? Porque a gente imagina o poder de Deus só bola de fogo caindo do céu, mar se abrindo, é o leproso sendo curado, é o coxo andando. O poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, ele aparece em todos os detalhes da nossa vida. A manifestação do poder de Deus se inicia quando a gente desperta, por exemplo. A manifestação do poder de Deus está no nosso dia, no nosso andar. Até no momento do descanso é a manifestação do poder de Deus. O cuidado do Senhor. Aquele livramento que você nem viu de uma batida, de um acidente. Que ele cuidou do seu filho, cuidou da sua filha, cuidou da sua família. É o poder de Deus cuidando de você. E o último ponto, para a gente ir para o final, é o legado que multiplica o poder. Elias lança o manto sobre Eliseu. Eliseu larga tudo para seguir e mais tarde recebe porção dobrada do profeta Elias. Ou seja, o ápice do poder, da manifestação do poder de Deus, da glória, não é o que você faz, mas é o que você deixa. O ápice do poder não está no que nós fazemos, mas é naquilo que nós deixamos para nossos filhos. Ah, minha mãe era uma pessoa de oração, eu sei. O meu pai pregava a palavra do Senhor, era uma pessoa de oração. Cara, meu pai confiava demais no Senhor. Nossa, você lembra lá da Stephanie, como que ela era com a rede de mulheres, com o pessoal de casais, com o ministério? Gente, eu nunca fui tão bem cuidada como. O ápice do poder não está no que nós fazemos agora, está no que nós deixamos, no legado que nós construímos. Então, o legado em Cristo sempre vai mais longe do que nós. Não para em nós. Você viu o que ele fez? Não interessa. Você viu como a sua vida foi transformada através da vida da pastora Ana, no que Deus fez? Ah, é isso que importa. Ah, um dia eu quero pregar igual a pastora Ana. É isso que importa. O legado que está sendo deixado. Porque um legado em Cristo sempre vai mais longe do que simplesmente o que está acontecendo, no poder que nós estamos manifestando agora. Para encerrar, para concluir o nosso encontro, eu quero falar sobre 3 pontos que, no caráter de Deus, na manifestação, em todo esse momento, nós precisamos entender que Deus escolhe os improváveis para revelar o seu poder. Ele pega alguém no anonimato e transforma em profeta das nações. Na questão da mentalidade de Cristo, assim como Elias, Jesus viveu no secreto antes de manifestar seu poder. Jejum no deserto, oração de madrugada. O poder sempre é precedido por disciplina e exclusividade ao Pai. O terceiro ponto é a transformação que gera em nós, uma transformação pessoal. Porque o poder de Deus não é mágica, é consequência de entrega. Ah, é porque eu aprendi a fazer assim. Se eu orar, colocar a mão na cabeça, a pessoa esquece. A manifestação do poder de Deus não é mágica, não é jeito, é consequência de entrega. Você precisa, então, sabe de quê? Do querite, do local secreto, no lugar de anonimato, um lugar de disciplina, de silêncio, de dependência, para ser preparado para o Carmelo, que é quando você está ali perante autoridades, perante reis, perante profetas de Baal, aonde você vai clamar pelo poder, pelo fogo que vai consumir. Mas nós precisamos do querite, é do lugar secreto. É esse. Esse é o ponto-chave para o nosso encontro de hoje. O fruto
do poder de Deus, de grandes homens, igual nós citamos no início do nosso encontro, é consequência das sementes que foram lançadas no lugar secreto. Sementes que são lançadas no lugar secreto geram frutos de autoridade e de poder de Deus, quando o Senhor quer usar a nossa vida, quando é necessário. Que o Senhor possa nos abençoar. Vou estar mandando o nosso exercício da semana e eu quero ouvir vocês aí para nós fecharmos nosso encontro de hoje. Stephanie, pastora Ana, alguma dúvida, algum ponto, algo relevante? Uai, só pancada, né? Então, eu não aguento essas palavras de encorajamento. Era palavra de incentivo. Que pancada. Não sei da onde, né, pastora? Sei aonde. Eu tô aqui morrendo de rir. É verdade, foi cada tapa ungido, Stephanie. Meu Deus. Tô saindo daqui hoje até tonta. Mas assim, mas é igual o bolo, tem quanto mais bate, mais cresce. Então, glória a Deus, né, pelas batidas de hoje, que é para o crescimento, em nome de Jesus. Preciso me preparar melhor para essas palavras de encorajamento. Brincadeirinha, mas Não, mas o pastor, não, mas pode continuar. Eu gosto assim mesmo. Tem que bater. Quanto mais bate, mais o bolo cresce. Então, quanto mais o senhor, né, vem com essas palavras de encorajamento, amém. Eu, principalmente, vou crescer muito, em nome de Jesus, eu creio. Não, mas eu ia comentar que aqui é espada de dois gumes. Pode ter certeza que bate aqui, bate lá, e o Senhor vem falando em nossos corações, em nome de Jesus. Então, glória a Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Damos abertura, então, à fase 3. Precisávamos entender sobre esse poder de Deus, poder, a manifestação da glória, para nós darmos sequência e entendermos mais profundamente sobre este assunto. Tá bom? Como a Stephanie orou no começo, pastora Ana, você ora por nós para encerrar, por favor? Amém. Senhor, nós te glorificamos, nós te damos graça, Pai, por esse aprendizado de hoje. Meu Deus, como foi forte. Que o Senhor venha fazer, ó Pai, assim como faz conosco, Senhor, assim como o Senhor fez, ó Deus, com Elias. Nós venhamos, ó Pai, ter uma fé tamanha e ter intimidade contigo, ó Deus, para que nós possamos orar e realizar os grandes feitos, assim como Elias fez, ó Pai. Não, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais um dia, para poder aprender mais e mais, Senhor, da tua palavra. Pai, eu te peço, Senhor, abençoa grandemente a vida da Stephanie, Pai, das suas filhas, abençoa a vida do pastor Giovanni, Senhor, abençoa a vida, Pai, de todos aqui deste grupo, Senhor, aquelas meninas que não puderam estar hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graça, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão a todo momento, Senhor, por essa grande oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, então. Uma semana abençoada. Ó, só dar um ponto aqui. O desafio 3 para essa semana é orar especificamente por um amigo do Mind, né? Então, fique à vontade. Lá no grupo, lá tem várias pessoas. Escolha uma pessoa. Ore por ela, né? E, se possível, compartilhe no grupo, né? Por quem você vai estar orando essa semana, né? Porque nós precisamos estar intercedendo uns pelos outros. Então, só escolher alguém no grupo e vai orar por ela, tá? Pode ser alguém que está participando com nós aqui na fase 3 ou que ficou para trás. Não tem problema. Vai escolher alguém, vai orar por ela e eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente para abençoar essa vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe, excelente semana e até quarta-feira que vem. Amém. Deus abençoe, gente. Amém, amém. Tchau.